Olá, graça e paz. Chegamos para um momento de palavra de fé. Quero expressar minha alegria em agradecer a todos, que têm orado por minha vida, têm orado pelo meu ministério. Eu quero desejar que vocês tenham uma noite hiper abençoada, debaixo de muita bênção, debaixo de muita proteção. Olha, a palavra do Senhor que nós separamos hoje, ela está aqui no livro de Salmos, um salmo muito conhecido, né? E o Salmo 46, o versículo 5, que diz assim: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Veja que promessa, né? Que promessa que Deus tem para os seus. Que promessa que o Senhor tem para aquele que confia nele. Esse salmo ele tem como título a fé perfeita em Deus. Porque fé é algo que nós precisamos procurar entender. A fé no sobrenatural. Então o salmista traz um tema de a fé perfeita em Deus. A fé perfeita. Então não existe como alguém dizer assim: eu estou servindo a Deus e não tenho uma fé perfeita. O que é uma fé perfeita, pastor? Bom, a fé perfeita é você ter essa confiança que Deus, ele está dizendo assim, ó, Deus está no meio dela. Quando você entra num momento de adversidade, de luta e de batalha espiritual, muitas das vezes nós precisamos ter um entendimento, um discernimento para saber assim, eu preciso ter convicção que Deus está no meio dela. Que Deus vai passar. Por exemplo, quando estava os inimigos de Daniel procurando uma ocasião para destruir Daniel e fazer com que o rei matasse Daniel, comido pelos leões, Deus estava com Daniel. Deus, ele não tirou Daniel daquela situação. Deus permitiu que Daniel passasse e passou com ele. Passou juntamente com ele. Entrou na cova, fechou a boca dos leões, fez Daniel descansar. Então Deus está no meio. Nós precisamos ter essa certeza, irmãos. Ter essa convicção. Ah, mas é isso, é aquilo. Peraí. Escuta a promessa que o Senhor fala, a fé é perfeita em Deus. O salmista, ele fala assim, Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Entende? Não é o homem em si que vai ter força para subsistir a músculo. Nós não temos força, né? Nós vamos desistir. Nós vamos jogar a toalha. Claro que vamos. Porque nós vamos olhar com nossos olhos humanos e vamos dizer, não tem jeito, não vai ter solução. Mas o salmista diz, Deus está no meio dela e não será abalada. Aleluia. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus o ajudará ao romper da manhã. Escuta. Existe uma promessa mais contundente do que essa? Existe uma promessa mais séria do que esta? De que Deus vai te ajudar ao romper da manhã? Esse mesmo salmista, ele fala assim, o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós estamos agora no período da noite. Está tudo escuro e eu preciso de algum ponto de luz para iluminar a minha caminhada. Entende? Por quê? Porque eu estou escuro. Mas eu tenho certeza que algumas horas daqui por diante, o sol vai aparecer. Pode até o dia estar nublado. Pode até o dia estar carregado de chuva. Pode o dia estar fechado, mas a claridade do sol vai fazer com que o dia amanheça. Então, essa é a promessa. Então Deus não vai mudar as circunstâncias para que eu me encaixe. Deus não vai mudar situações para que eu me encaixe. Deus não vai mudar, sabe, o rumo do que Ele traçou
para que eu vinha passar, porque não existe, queridos, olha só, não cai uma gota de água do céu sem que Deus permita. Não cai um fio de cabelo na nossa cabeça sem que Deus o permita. Não acontece nada na nossa vida sem que Deus o consinta. Então eu preciso ter a certeza do que o salmista fala, da fé perfeita em Deus. Ele fala, ao rio, cujas correntes alegam a cidade de Deus. O santuário do Altíssimo, né, da morada do Altíssimo. E Deus está no meio dela e não será abalado. E Deus o ajudará a romper da manhã. Então fica tranquilo. Ah, mas eu não tenho condições mais, eu não sei se eu vou aguentar. Claro que não vai. Não vai mesmo. Nós não suportamos afronta, nós não suportamos desprezo, nós não suportamos abandono, nós não suportamos, sabe, embate. É Deus que nos suporta, é Deus que nos faz forte, é Deus que nos estrutura. É Deus. Você está entendendo? Então o projeto que Deus traçou para Sadraque, Mesaque e Abednego, eles teriam que passar pela fornalha. Deus podia chegar ali e livrar ele da fornalha, não deixar o fogo acender de jeito nenhum, mas Deus deixou o fogo acender, deixou a fornalha aquecer, e eles caíram lá dentro. Quando caíram, Deus já estava lá. Já estava lá dentro, esperando para dar livramento. Então, eu não posso achar que as coisas não vão fluir, que as coisas não vão acontecer, porque eu preciso ter essa fé perfeita em Deus. Quem é Deus? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quem é o Senhor? Ele é o forte, ele é o poderoso. O homem é mero homem. Vai te decepcionar aqui, ali, lá. Vai, isso vai acontecer. Eu vou decepcionar você. Vocês vão se decepcionar em mim. Eu vou me decepcionar com vocês. E isso vai acontecer geralmente, mas eu preciso estar fundado em quem? Em Cristo. Eu preciso estar seguro, a minha fé, naquele Deus que me chamou e que disse para mim, vai nesta tua força. Aquele Deus que disse para mim assim, eu vou ser com você. Um Deus que quando eu tinha 17 anos, para 18 mais ou menos, ele falou comigo assim, tudo que deseja o teu coração, eu lhe concederei. Tudo. Um Deus que fez promessa e que cumpriu praticamente todas quase. Se faltam algumas para se cumprir, não é a culpa de Deus, a culpa é minha. Então eu preciso entender o seguinte, há um Deus. Deus está no meio dela. Deus está no meio dela. E não será abalado. Por quê? Porque Deus está lá. Não pensa assim, eu estou aqui no abandono, estou chorando. Deus está com você. Deus está. E no momento certo Ele vai chegar e vai dizer assim, quando você menos pensou, existe uma música que foi gravada até no mundo sertanejo, por uma dupla chamada Duduca e Dalvan, que depois cantou entre os evangélicos aí, que disse passos na areia. E ele fala, quando eu mais precisava, quer dizer, ele estava caminhando na praia e havia 2 par de passos na areia. E caminhando, e de repente, quando ele estava na maior dificuldade, na maior luta, no maior sufoco, ele se sentiu, sabe, agoniado, ele olhou para trás e só viu um passo na areia. E ele falou, Senhor, no momento que eu mais precisei, o Senhor me abandonou. E ele disse, não, meu filho, eu não te abandonei. É que nos momentos de luta, de choro, de dor, de tristeza, eu estava carregando você no colo. Oh, aleluia, aleluia. E é isso que Deus quer fazer com você, meu irmão. É isso que Deus quer fazer com você, minha irmã. Meu amigo, minha amiga, é isto que Deus quer fazer conosco. A fé perfeita em Deus é ter certeza que nos momentos mais adversos, no dia do velório da minha esposa, eu falei com alguns irmãos. Eu disse, tudo que Deus faz é perfeito, mas tem coisa que Ele faz na sua perfeição que nos machuca de uma tal maneira
que nós às vezes achamos que não vamos suportar. Mas a perfeição de Deus, Salmo 119 e versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. Tu firmaste a terra e firme permanece. A toda perfeição eu vi limite, mas os teus mandamentos é amplíssimo. A perfeição do homem tem um limite, mas o mandamento de Deus é perfeito. Olha, Deus está com você nesse momento mais difícil que você está atravessando. Deus está contigo, aleluia. Ele vai te ajudar, Ele vai te alegrar. Ele disse, Deus está no meio dela e você não vai ser abalada. E Deus vai te ajudar a romper da manhã. Fica tranquilo, essa noite vai passar. Esse momento vai passar, porque Deus tem promessa para você, mas mantenha a sua fé perfeita em Deus. Não mude o rumo da sua história simplesmente porque você achou que não tem jeito. Não mude, porque Deus ainda conta com você. Essa é a minha palavra de fé para você hoje, em nome de Jesus. Deus te abençoe em Cristo Jesus.